Pedro e Cornélios. Ao amanhecer do dia seguinte, Pedro chamou alguns dos irmãos que viviam em Jope e juntos partiram ao encontro do centurião. No dia seguinte, chegaram a Cesareia. Nota: entre Jope e Cesareia medeiam cerca de 45 quilômetros. Cornélios os aguardava ansiosamente. Para aquele singular encontro, convidara os parentes de Abigail e alguns amigos íntimos. A casa de Cornélios estava superlotada. Alguns homens postavam-se à entrada e comunicavam ao centurião qualquer sinal na estrada. Eis que chegam os homens. Um dos soldados correu a avisá-lo. Era grande a expectativa na casa de Cornélios. Quando Pedro se aproximava de sua casa, Cornélio se apressou em encontrá-lo. Todos estavam ansiosos com a chegada do apóstolo que Cornélios ainda não conhecia. A figura respeitável de Pedro postou-se à porta. Ao vê-lo, Cornélios prostrou-se a seus pés com a humildade característica de seu comportamento. Todos ficaram admirados de seu gesto espontâneo. Um centurião prostrar-se a um judeu? Pedro, constrangido, levantou-o e disse: Levanta-te, também eu sou um homem. O centurião ergueu-se e se deram as mãos num singular abraço, como se fossem velhos amigos. Ali estavam se defrontando duas importantes nações, a dos gentios e a dos judeus. A alegria tomava conta de todos os amigos do centurião e dos homens que acompanhavam Pedro. Pedro entrou conversando com o centurião enquanto os outros se aproximavam devagar. Depois de descansarem da viagem, reuniram-se agora na grande sala da casa de Cornélios. Então Pedro falou-lhes com desenvoltura. Tu sabes que é proibido a um judeu unir-se ou aproximar-se de um estrangeiro. Nota: proibição da lei de Moisés. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso, vim sem hesitar assim que fui chamado. Por que motivo me chamaste? Cornélios explicou a Pedro e a todos. Há 3 dias estava orando em minha casa à hora nona, quando surgiu diante de mim um varão vestido de branco resplandecente. Adivinhei ser um espírito enviado do Senhor e que me ordenou te procurasse, porque tu sabes o que me dizer. Mediante essa explicação, Pedro falou. Em verdade, sei que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda a nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Nota: Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. O apóstolo continuou a falar com os olhos fitos no centurião. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Virando-se para os que o ouviam, continuou: Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judéia, depois de ter começado na Galiléia, após o batismo proclamado por João. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, dando-lhe poderes para curar todos os oprimidos pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles, no entanto, o mataram, suspendendo-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao 3º dia, permitiu-lhe que se tornasse visível não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia predestinado e julgado dignas, isto é, a nós que estivemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi eleito por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados por meio de seu nome. Nota: Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 37. Enquanto Pedro proferia essas palavras, aconteceu um fenômeno parecido com o do dia do Pentecostes. Muitos médiuns ali presentes receberam manifestações dos Espíritos
E os fiéis circuncisos ficaram admirados, observando que aquela graça poderia ser concedida a qualquer um, mesmo que não fosse circuncisado. Esse pensamento estava causando polêmica entre os discípulos. Os incrédulos que viam aquela cena passaram a crer no poder do Mestre. Muitos amigos de Cornélios, patrícios romanos, oficiais, centuriões e soldadesca do legado romano, passaram a acreditar na doutrina de Jesus. Havia grande júbilo entre os chamados pagãos, pois aquele era o Pentecostes dos gentios. Pedro recordou-se do dia maravilhoso do Pentecostes. Estávamos reunidos e todos queriam ouvir a palavra do Mestre. Enquanto Pedro se recordava, mais pessoas se aproximavam para ouvi-lo. Em sua misericórdia, ele nos enviou os Espíritos e começamos a falar várias línguas. Todos compreendiam a palavra de Jesus de Nazaré. Virando-se para Cornélios, este também, sendo de outra raça, sem ser circunciso, ouve os Espíritos. Por isso, irmãos, Jesus disse para amarmos todas as criaturas, porque todos são de Deus. Esta era a justificativa da presença de Pedro em casa de Cornélios. O centurião de Jesus era convidado também para engrossar as fileiras da boa nova do reino. Ninguém tivera mais dúvidas quanto aos dons mediúnicos facultados a qualquer pessoa e que os ensinamentos do Mestre destinavam-se a toda a humanidade. Era a universalização dos ensinamentos que o apóstolo Paulo lutava para incutir no meio fechado do judaísmo. A ideia cristã teria que alcançar todos os povos e nações, e Jesus utilizava-se daquele bondoso centurião para mostrar a Pedro o alcance de suas palavras eternas. Uma polêmica. Os fiéis da circuncisão que acompanhavam Pedro eram testemunhas porque presenciara a descida dos Espíritos sobre todos, circuncisos e pagãos. Havia quem duvidasse de Pedro e não concordasse com ele, obrigando-o a esclarecer o motivo que o levara a procurar Cornélios, um gentil. Porventura posso negar-lhes o dom que receberam do Espírito de verdade? Ora, irmãos, eles também são homens como nós. Deus não faz diferenças, nem Jesus, nosso Senhor. Mas eles não podem ser batizados. Opôs-se um deles. Porém, eles já foram batizados pelos Espíritos. Disse energicamente Pedro: não podemos obrigá-los a seguirem os ritos da nossa fé. Vejam bem, Jesus não instituiu o batismo, somente a lei de Moisés manda batizar. Alguns concordaram, vendo que Pedro tinha razão. Pedro tornou a falar-lhes. João, o Batista, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o fogo do Espírito. Nota: o nome Baptista é originário de Bapta, sacerdotes de Cutito. João, filho de Zacarias, primo de Jesus, pertencia à seita dos Baptas que eram adeptos da purificação pela imersão, culto adotado em substituição à prática cruenta da Igreja Hebraica, a circuncisão. Recomenda-se a leitura do livro O Batismo, de Caibar Schutel, editora O Clarim. Batismo de fogo é a destruição dos dogmas e cultos exteriores, que se tornaram árvores infrutíferas. Representa o calor da lógica, do raciocínio, dos fatos em face das crenças. Esse calor que fortalece, vivifica e purifica almas envoltas no frio da descrença e do indiferentismo. O Batismo, página 24, Caibar Schutel, editora O Clarim. Fim da nota. Estas foram as palavras do Mestre. Este é o batismo que ele nos enviou. Todos ouviam o apóstolo em silêncio e ele aproveitou para finalizar sua preleção. Poderia eu recusar a água do batismo para os gentios que receberam o esclarecimento do Espírito de verdade, assim como nós? Muitos amigos de Cornélios, gentios de várias nacionalidades, que estavam iniciando o estudo dos ensinamentos abençoados do Mestre, ficaram jubilosos, vendo-se incluídos entre os seguidores de Jesus,
sem terem que passar pela circuncisão, operação cruenta que Moisés instituíra como medida de higiene em sua época. Não obstante haver passado tantos séculos, ainda fazia parte dos dogmas judaicos. Aqueles judeus arraigados aos ritos não compreenderam a mensagem de João Batista, o precursor de Jesus, e muito menos o ensinamento do Mestre, totalmente destituído de práticas ritualistas. Imensamente felizes e aliviados, rogaram a Pedro que ficasse ainda com eles mais alguns dias. Pedro, nós queremos também receber a iniciação. Sim, em nome de Jesus, o Cristo de Deus vivo, eu ficarei e vos iniciarei nos sagrados ministérios de seu Evangelho. Para isto fui aqui chamado por um bom espírito. Pedro permaneceu alguns dias em Cesareia com Cornélios e seus amigos. Algumas passagens com o Mestre. Cornélios teve a felicidade de conhecer inúmeras passagens magníficas do Senhor. Sua admiração por Jesus crescia ainda mais. Ele e Pedro tiveram longas conversas sobre Jesus e seu ministério, mas o centurião nada disse ao apóstolo sobre seu último encontro com o Mestre, embora lhe contasse em detalhes a agonia dolorosa do Mestre e seu sublime heroísmo. Pedro, humildemente, esquivava sem comentar o sacrifício de Jesus, envergonhado de sua atitude nos últimos momentos do Mestre. Todos sabiam do seu grande esforço, trabalhando para se redimir daquele gesto covarde e de certa forma impensado, ao negar o Mestre 3 vezes, como ele mesmo predissera, antes que o galo cantasse. Cornélios, por sua vez, conheceu pormenores da prisão de Jesus no Getsêmani, a briga de Pedro para defendê-lo dos quadrilheiros dos judeus, do guarda que teve a orelha decepada por ele e milagrosamente curada por Jesus, como se nada houvesse acontecido. Algo misterioso aconteceu no instante de sua prisão. Parecia que o mestre não queria que nenhum de nós sofresse, dizia Pedro. Ele mesmo parecia se entregar passivamente aos quadrilheiros e rapidamente eu já não estava mais ali. Pedro chorou discretamente. O centurião permanecia interessado em tudo que se referia ao mestre. Quantas passagens maravilhosas Pedro vira do mestre, assistindo às suas curas e acompanhando-o por todos os lugares. Pedro, invejo-te aos outros que deixaram tudo para seguir o Mestre, disse Cornélios com sinceridade. O ex-pescador era excelente conselheiro. Sua fala inspirada atestava a constante presença dos emissários de Jesus. Cornélios, não te preocupes, Jesus de Nazaré veio para todos. Aqueles que nele creem terão a oportunidade de propagar a sua doutrina. Tua hora ainda não soou. Pretendo, Pedro, deixar o exército e seguir os passos do mestre, como tu e os outros fazem. Porém, sempre há algo que me impede. Por quê? Será que o mestre não te crê mais útil nessa posição? Vê, Cornélios, quantos estão se modificando ao impulso de teu generoso coração. Quantos aqui se encontram em nome de Jesus, o Cristo? Tua casa não está, igualmente, a serviço do próximo e da boa nova? Sim, Pedro, concordo contigo, mas um choro de criança vindo do lado de fora assinalava a entrada de mais alguém, interrompendo a conversa. Abigail aproximou-se, dizendo: Pedro, aí fora tem uma criança enferma e a pobre mãe pede que a cures, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos, o trabalho nos aguarda. Os dois saíram ao encontro da mulher e da criança. Pedro, invocando o nome do Senhor, impôs suas mãos sobre a fronte da criança que se contorcia, desesperada, nos braços da mãe. Em nome de Jesus de Nazaré, a partir de hoje, tu não atuarás mais sobre essa criança. Cornélio seguiu os gestos do pescador com muita atenção e viu o menino acalmar-se e depois adormecer serenamente ao influxo da prece do apóstolo. Era um menino que sofria de convulsões, atuado por um espírito inferior.
Como Jesus, o apóstolo libertava os possessos de espíritos sofredores. Muitos fatos aconteceram naqueles dias, marcando a presença do apóstolo Simão Pedro naquela região. Cornélios admirava-se da coragem daqueles homens, cujas mãos calejadas pelo manuseio das redes na pesca adquiriam o poder de operar maravilhas quando impostas em nome de Jesus. Parecendo captar seu pensamento, o ex-pescador começou a lembrar-se do saudoso dia em que recebera o convite do mestre. André e eu lançávamos as redes ao mar, era bem cedo quando Jesus se aproximou e fez-nos estranho convite. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Nota: Marcos capítulo 1, versículo 17. Ante aquele chamamento, não hesitei. Hei de seguir seus passos até os confins do mundo. Cornélios, ouvindo sua experiência, contou-lhe como foi seu primeiro encontro com o mestre e também sobre a cura de seu servo quando esteve em Cafarnaum. Pedro olhou-o assustado. Eras tu aquele centurião? Sim, Pedro. Havia tanta gente em torno do mestre. Então Pedro recordou-se daquela passagem acontecida há mais de 10 anos em Cafarnaum. Lembrou-se, sorrindo, da ousadia de um certo centurião que pedira ao mestre que curasse seu servo. A recordação desse episódio tornou sua conversa mais interessante e rica, porque Cornélios também não se recordava de Pedro. Mas o ex-pescador lembrou-se das palavras do mestre e repetiu-as. Nunca vi tanta fé em ninguém de Israel. Feliz, o apóstolo continuou. Sim, Cornélios, eu me recordo da admiração de todos os israelitas que ali se encontravam, sendo tu gentil. Aquele fato deixou-nos todos constrangidos. Pedro estava entusiasmado com o novo amigo e discípulo do mestre. Aquele centurião deveria ser realmente muito querido por Jesus. Pela segunda vez, o apóstolo e o discípulo se encontravam. Pedirei a Mateus que inclua em suas anotações mais esse ministério de Jesus na Galiléia. Não cites o meu nome, peço-te. Rogou-lhe humildemente o centurião. Nunca vi tanta fé em ninguém de Israel. Repetiu o apóstolo com seus olhos brilhando de satisfação, dando graças e louvores ao Senhor. A rocha. Pedro realmente era Cefas. Nota: pedra em hebraico. E sobre seus dons mediúnicos estariam assentadas todas as outras pedras do edifício da verdade. Jesus, Cornélios, depositou sobre nossos frágeis ombros a ciência de sua doutrina. Explique-se melhor, Pedro. Quando o mestre nos disse que sua doutrina seria confiada a um povo que pudesse produzir seus frutos. Este povo, no entanto, o sacrificou. Sim, Cornélios. Então, como se explica isto, Pedro? A doutrina de Jesus está entregue ao povo escolhido, o povo de Israel. Sim, Cornélios, como na parábola da vinha que o mestre nos contou. Nota: Mateus capítulo 21, versículo 43. Conta-me, Pedro. Rapidamente, Pedro narrou as palavras alegóricas de Jesus e seu significado. Deus, o dono da vinha. O povo eleito, Israel. Os servos são os profetas. Jesus, o herdeiro da vinha. Os vinhateiros homicidas são os judeus infiéis que o mataram. E o outro povo a quem será entregue a vinha são os pagãos. O mestre disse isto? Bem, o Senhor deu-me a entender. Pedro gostaria de obter a anotação dessa significativa parábola. Pedirei a Mateus Levi, quando fores a Jerusalém, terás uma cópia. Agora entendo, Pedro, por que o Senhor chamou-te Cefas. Pedro esboçou leve sorriso e Cornélios findou a palestra, dizendo-lhe: Todos os homens são irmãos, da mesma forma que todos podemos receber os espíritos iluminados da consolação que o Mestre predicou. Esta é a pedra angular de sua doutrina.
O sereno pescador de homens, ao partir para Jerusalém, levava consigo mais uma grande lição. A lição de que o mesmo dom que Deus lhe outorgara poderia ser patrimônio intransferível de outros. Jesus direcionava seus passos no caminho certo, e no fundo de seu coração louvava mais aquele aprendizado. Todos eram irmãos. Jesus não queria separações. A generosa e reta figura do novo discípulo de Jesus encheu-a de júbilo. Restava-lhe, como apóstolo, seguir o dom prescrito pelo Espírito Verdade e defrontar as críticas dos irmãos intransigentes. Era sobre aquele edifício louvável dos verdadeiros dons vaticinados pelo Senhor que seus ensinamentos se transformariam em rochedos para o futuro. Imensa responsabilidade pesava nos ombros do apóstolo, o ex-pescador de Cafarnaum. Ao regressar a Jerusalém, como havia previsto, Pedro foi severamente criticado pelos irmãos da circuncisão. Pedro, os gentios considerados impuros não merecem receber a palavra de Deus, dizia-lhe Tiago, inconformado. Pedro, pacientemente, justificou-se e narrou-lhe a visão que tivera. Depois, vitorioso, lhe explicou. O centurião também teve o dom prescrito pelo Senhor. Perante o silêncio, ele continuou. Se Deus deu àqueles a mesma graça, também conferida a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Nota: Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 17. Dito isto, os ânimos se acalmaram. Embora contrariados, os outros viram que Pedro tinha razão. E graças a esse dom prescrito por Jesus de Nazaré, o judaísmo dos discípulos transformou-se em cristianismo. Os cristãos. Passou-se mais de um decênio desde a dolorosa crucificação. Cessaram as perseguições aos seguidores de Jesus. Os que fugiram para Fenícia, Chipre e Antioquia aproveitaram para disseminarem os ensinamentos de Jesus a todos, mesmo não sendo judeus. Os discípulos, entusiasmados, perceberam que suas palavras eram aceitas também pelos fenícios, cipriotas e sirenes. Chamavam-se agora cristãos. Nota: denominação dada pelo apóstolo Lucas em Antioquia a todos os seguidores do Cristo. A epidemia. Cornélios retornou a Jerusalém, época em que o exército romano estava ocupado em assistir à construção da grande muralha que circundava a Cidade Santa. Enquanto isso, em Roma, o cristianismo, como seita judaica, começava a preocupar os governantes. O patriciado pendia mais para os cultos misteriosos do Oriente, esquecendo-se da religião oficial. O imperador Cláudio tentou revitalizar o culto oficial do império, mas sua atitude só fez levantar críticas e desprezo às velhas tradições, enquanto que a infiltração dos cultos misteriosos alcançava grandes proporções. O centro de irradiação do cristianismo era Jerusalém, onde Jesus fora crucificado. O Divino Mestre era lembrado com exaltação pelos fiéis, porque seu poder se estendia além da morte. Em Jerusalém, as relações entre judeus e romanos estavam muito abaladas. Surgiam desavenças e morticínios cruéis eram executados em nome da ordem. Cornélios fez um pedido formal para deixar o exército e foi chamado por seu superior à parte. Quirilos Cornélios, o exército nunca necessitou tanto de homens como tu, que atendessem às responsabilidades do império. Tenciono regressar a Roma, comandante, alegou o centurião. Não podemos admitir agora tua saída da Palestina, Cornélios. A índole pacífica de Cornélios e os grandes amigos convenceram-no a permanecer no exército e, mercê do destino, continuou preso àquela região. O caos reinava em Jerusalém e toda a Judéia. Doenças infectas e epidemias se alastravam.
Judeus blasfemando pelas ruas, mercados repletos de velhos, crianças e mulheres esquálidas, peregrinos de várias regiões, todo aquele pandemônio requeria a vigilância dos soldados. Essa era a realidade da Cidade Santa, um monte de podridão. Cornélios estava cansado das viagens, sempre ausente de casa. Preocupava-se com o surto de epidemia que dizimava famílias inteiras. Sua família não ficou isenta das doenças infectas. Muitos peregrinos aportavam à hospedaria e dentre as vítimas da infecção estava Abigail. Abigail, ao cuidar do pai, contraiu a doença e faleceu alguns meses depois dele. Desolado com a morte das pessoas queridas, o valoroso centurião sentiu-se muito só e chorou amargamente a saudade da companheira e de tantos amigos da casa de Benjamur que não resistiram ao surto epidêmico. A amizade do servo Glácio o consolava nesse transe doloroso. Fiel às orientações, o Fâmulo mantinha Lucínia regularmente informada dos acontecimentos em torno do filho. As longas viagens a serviço do império distanciaram Quirilius dos cristãos. O exército exigia dele cada vez mais dedicação. Agora, com o desencarne da esposa e do sogro, nenhum laço o prendia àqueles judeus irrequietos. Havia perdido também o contato com Davi. Pela última notícia que recebera, o rapaz havia se casado e estava escondido nas montanhas, desde a primeira perseguição que sofreram os discípulos por Saulo de Tarso. As perseguições continuam. Herodes Agripa, nota, rei da Judéia, Herodes Agripa I, neto de Herodes Magno, morreu em 44 depois de Cristo. Não tolerava o crescimento da seita dos nazarenos e decretou novas perseguições aos cristãos. Sua primeira vítima foi Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, que vinha pregando a boa nova do reino de Jesus, com a simplicidade que caracterizava os corações totalmente desprendidos dos bens deste mundo. Seguindo o exemplo do mestre, Tiago condenava os abusos farisaicos. Sua atitude suscitou o terrível ódio de Herodes e de toda a casta sacerdotal. Foi martirizado em público sob duros golpes e espadas. O martírio de Tiago apavorou e abateu o ânimo dos cristãos. As pobres vítimas da perseguição não tinham a quem recorrer, senão à força espiritual da fé em Jesus. Enquanto os romanos expandiam suas conquistas além da Britânia, a Judéia mais se assemelhava a um imenso caldeirão fervente. Nesse clima tenso, viviam judeus, cristãos e romanos na Palestina. A crueldade de Herodes, estimulada pela violência de sua guarda e pelos aplausos farisaicos, aterrorizava os cristãos que, mais uma vez, se esconderam temerosos de um massacre. Cristãos em Roma. Em Roma, a história de certo judeu crucificado era narrada por viajantes que haviam estado na Palestina, passando por Antioquia e voltavam impressionados com as coisas que por lá aconteceram. Não demorou muito, alguns judeus cristãos que se refugiaram na capital do mundo começaram a sofrer perseguição por parte de Cláudio, na tentativa de restabelecer o culto oficial. Sua ordem de proscrição alcançou até as províncias. Depois do sacrifício de Tiago, a corte herodiana queria Pedro, o líder cristão. Entre flagelos e prisões, os apóstolos eram libertados de forma incompreensível para todos, e não tardou que uma auréola de mistério envolvesse os cristãos e seus atos. Verdadeira comunhão entre vivos e mortos se estabelecia, e protegidos pelo sublime crucificado, ninguém conseguia destruí-los e seus amplos poderes mediúnicos os libertavam das prisões. Estes prodígios aumentavam a fé no poder do Nazareno e os filhos do Calvário santificados na confiança
Sofriam os mais bárbaros sacrifícios com o rosto fulgurante de esperança e felicidade. Assim, eram os primeiros cristãos, animados pela comunhão que mantinham com os espíritos enviados diretamente do Cristo.